Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um EBD de jovens e adolescentes. Espero que esteja curtindo todas as que a gente tem mandado. Acompanhe, siga, comente, que nós possamos juntos aprender aquilo que Deus tem falado no nosso coração nesse tempo. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, o tema é: como está o seu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Como eu tenho investido o meu tempo? Então isso é uma maneira que a gente tem que pensar em como a gente vai investir, porque se a gente não cuidar, a gente vai viver de uma forma que a gente não vai ver o tempo passar e daqui a pouco a gente vai estar olhando para trás e se arrependendo do que a gente deixou de fazer. Então na nossa idade a gente tem muito tempo para colocar as coisas em prática, para colocar as coisas em ordem. E é isso que Deus tem falado no meu coração e eu creio que vai ser legal para nós compartilharmos, para a gente colocar as coisas em ordem, colocar o nosso tempo em ordem. E como a gente tem investido o nosso tempo, talvez seja a nossa primeira pergunta de hoje. Como eu tenho investido o meu tempo? Né? A gente está vivendo um tempo de quarentena, a gente está passando a maior parte do tempo em casa, então aquela desculpa que a gente dava, eu não tenho tempo, a gente não pode mais falar, porque agora a gente tem tempo de sobra para investir na presença do Senhor, para ler, para orar, para fazer muitas coisas. Então, e até para as coisas que vão nos agradar também. Então, a gente está tendo tempo para tudo, mas como a gente está dividindo esse tempo? Se a gente não cuidar disso, a gente vai no futuro se arrepender. Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Então, talvez você já ouviu muitas pessoas falando isso. Por que eu não consigo voltar no tempo e ia ser totalmente diferente? E eu creio que nem eu, nem você queremos que lá no futuro a gente olhe para trás e se arrependa do que passou, né? Então, a gente tem que olhar para o hoje, para aquilo que a gente está vivendo hoje, para aquilo que Deus tem falado no nosso coração hoje. Então, nada melhor do que esse tempo que a gente está parado, que Deus parou o mundo para a gente poder voltar a olhar para Ele, voltar a entender o que Ele quer de cada um de nós. Então, nosso texto base desse tema é o Salmo 90, o versículo 12. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 90, o versículo 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, que o Senhor venha nos ensinar nesse tempo a contar os nossos dias. O que é contar os nossos dias? Entender que a gente não está vivendo por acaso. Nem eu, nem você estamos aqui por acaso, só para uma coisa do destino, né? Porque a gente não acredita nisso. Mas estamos aqui com um propósito, com um plano de Deus para cumprir. E a gente tem que estar ligado nisso, em tudo aquilo que está acontecendo. E a gente tem talvez a gente pensa muito assim, que a gente tem que viver na nossa caixinha, no nosso mundinho fechado. E eu creio que Deus também não se agrada disso, porque o nosso coração tem que estar se contextualizando com aquilo que está acontecendo. Nós precisamos entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, para a gente ter uma palavra de Deus direcionada para as pessoas que estão desesperadas nesse momento. Então, talvez quantas pessoas nesse pouco tempo que a gente está parado, você já encontrou pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, pessoas estressadas por causa disso que está acontecendo. Né? E qual foi a nossa reação? Qual foi a nossa palavra de Deus para elas? Então, em um mundo onde está todo mundo indo para a direita, uma pessoa que vai para a esquerda, ela é diferente. Então, essa é a nossa hora de ser a diferença do Senhor. De se levantar e ter uma palavra diferente, ter uma palavra de paz, ter uma palavra de ânimo do Senhor para essas pessoas. Eu queria deixar uma frase do Charles Spurgeon, que foi um pregador muito renomado de Deus, daquilo que ele trouxe no tempo dele, foi algo muito grande. E ele falou assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Então vamos lá, vamos pensar. Não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. O que é algo urgente? Uma coisa só se torna urgente quando eu deixo ela, alguma coisa, chegar lá no final, na última situação, a última coisa que eu podia fazer, eu deixo ela estourar. Então ela só se torna urgente quando eu não tomo a atitude na hora certa. Aí ela vai chegar numa hora que ela vai ser urgente e ela vai ter que ter uma atitude rápida minha. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa atitude vai ser sem pensar, sem eu raciocinar, sem eu buscar o que Deus queria para mim naquele momento, sem eu orar. Então vai ser uma atitude precipitada, ansiosa e sem a vontade de Deus. Então não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Então a gente tem que pensar, o que está sendo urgente para mim hoje? E o que é importante para mim hoje? Então aquilo que está sendo urgente é porque eu já deixei de tomar a decisão lá atrás, que eu já podia ter tomado, já podia ter consertado, arrumado e tomado a decisão certa. E aquilo que é importante para mim, o que está sendo importante para mim hoje? Então eu tenho que entender que o que é importante eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer, porque senão eu vou me arrepender lá no futuro e essa atitude vai ser uma atitude
urgente e provavelmente quase 100% vai dar errado. Porque eu vou tomar atitude ansioso, precipitado e sem a vontade de Deus. Então pense assim, eu tô decidindo alguma coisa para minha vida. Então eu deixo de uma conta, se deixa de pagar, ela vai gerar juro, vai gerar juro. Daqui a pouco ela vai estar muito grande, porque você não tomou uma atitude certa lá quando era importante, quando ela estava no nível de importância ainda, que ela podia ser tomado sem nenhum problema, sem juro. Mas se deixou ela ir acontecendo, ir acumulando, logo ela tá uma conta gigante e que você vai ter que tomar uma decisão urgente, muitas vezes vai causar problema financeiro para você, vai causar alguma coisa, mas você vai ter que tomar essa decisão urgente porque se deixou a importante de lado. Então a gente tem que cuidar disso. Essa é uma frase para a gente refletir nisso que a gente está falando, nisso que a gente está vivendo. Então a gente tem que cuidar disso. Então no que eu tenho investido meu tempo? Como eu tenho investido meu tempo? Isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Porque se eu não investir da maneira certa, eu vou me arrepender um dia. Eu vou deixar de cumprir isso. E Deus tem grandes planos para nós. A Bíblia fala que o Senhor tem planos de bênção, o Senhor tem planos de paz, de prosperidade para cada um de nós. Só depende da gente começar a viver isso. Só depende da gente começar a buscar isso. Né? O que a gente tem visto nesse tempo é um mundo desesperado. É um mundo num caos. E será que a gente, que somos filhos de Deus, estão vivendo um caos também? E se está vivendo, por que está vivendo? Porque não está confiando. Porque não está entregando. Com certeza não está tendo um tempo com Deus. Então a gente tem que cuidar disso, levar a sério todas essas oportunidades que Deus está dando para a gente. Então os jovens precisam estar contextualizados, atualizados e sendo influentes. Então qual que é o nosso desafio talvez hoje, galera? A gente sempre talvez ouviu falar assim, cuidado com o que você está vendo, cuidado com isso. Eu já ouvi do meu avô isso uma vez, fala assim, cuidado com o que você lê lá fora, de muita informação é mentira. Realmente aquilo que muita coisa que a gente procura talvez, que a gente ouve na mídia, na televisão, na internet é mentira. Mas tem muita coisa que a gente tem que saber que está acontecendo ao nosso redor e que a gente tem que estar ligado como jovem. Então, são coisas assim, tanto que vai cair no nosso mundo secular, que por exemplo, um tema que pode cair numa faculdade, pode cair no vestibular, tanto para o nosso conhecimento, para a gente poder trazer uma palavra de Deus para uma pessoa que está precisando. Então, a gente precisa estar contextualizado. Então, nosso problema não é ficar isolado, mas assim estar contextualizado. Nosso desafio é se contextualizar com esse tempo e ser uma resposta de Deus. Hoje você está vendo, tem vários lugares que estão fazendo lives, estão fazendo pregações. A gente está vários dias fazendo cultos, fazendo sala de oração, dando ferramentas, usando as ferramentas que Deus nos deu e dando ferramentas para vocês estarem também compartilhando com a gente, estarem crescendo com a gente, para a gente não parar nesse tempo, para a gente estar ligado e a gente não se afastar e não deixar a chama de Deus esfriar o nosso coração. Porque, galera, aquilo que a gente está vendo, se a gente não se deixar ser levado por Deus para esse tempo que Ele está levando a gente vai ficar para trás. E a gente vai se arrepender disso, porque isso é um tempo que não vai voltar mais. Mesmo o mundo estando em um caos, Deus não está em caos. Deus não está ansioso, Deus não está aflito. Quem está assim muitas vezes é eu e você. Então Deus está no mesmo lugar, sabendo de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E Ele tem o tempo nas mãos dele. Ele é o Senhor do tempo. Então se a nossa vida não estiver aos pés do Senhor, a gente vai ficar para trás. Nisso que a gente está vivendo. Então se você não se ligar agora, se a gente não se esforçar agora, a gente vai voltar como um peixe fora d'água. Então a gente tem que estar contextualizado, galera, com tudo isso que está acontecendo. Porque uma pessoa que não tem conhecimento de algo para falar, ela não tem autoridade para influenciar uma pessoa sobre esse assunto que ela está vivendo. Por exemplo, se uma pessoa chega para a gente hoje e vai perguntar sobre isso do coronavírus, o que eu vou fazer, para onde eu vou ir, como que vai ser amanhã. Então o que você vai falar para ela? Se eu tô desesperado, o que eu vou falar para uma pessoa que está desesperada? Então eu tenho que ser, se eu tô confiando em Deus, se eu tô entregando meu coração a Deus, eu posso trazer uma palavra de encorajamento, de descanso, de paz para essa pessoa também. E é isso que Deus espera da gente. Então, o nome do nosso ministério é Jovens Dínamos. Dínamos é dinamites, então nós temos que estar preparados a todo momento para tudo aquilo que acontecer, mas estar firmados no Senhor para ser a resposta do Senhor para essa geração, para nossa cidade, para os nossos amigos, para nossa família. Mas a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar num lugar posicionado no Senhor, buscando a Ele. Então, como já pergunto para você, como está teu devocional? Como você está buscando ao Senhor? Qual o tempo sem separado para o Senhor? Está sendo um tempo assim que a gente está conseguindo fazer muitas coisas, talvez, que a gente não estava conseguindo fazer antes, por causa da correria do nosso dia a dia. Mas agora a gente não tem a desculpa de eu não tenho tempo.
Talvez Deus até parou o mundo inteiro por causa disso, mas agora a gente pode falar, não, eu tenho tempo, então eu posso colocar várias coisas em ordem na minha vida. Se eu não tinha tempo para estudar, agora eu tenho. Se eu não tinha tempo para assistir um filme, agora eu tenho. Se eu não tinha tempo para ler a Bíblia, agora eu tenho muito tempo. Se eu não tinha tempo para orar, agora eu tenho. Então eu tô tendo um tempo. Deus separou um tempo para nós. Mas a gente tem que investir esse tempo na presença dele. A gente vai ter para frente comigo, eu vou continuar compartilhando esse tema de tempo, porque isso tem falado muito no meu coração. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando nesse tempo pra gente não ficar para trás, a gente ser levado e entender o que Ele tem para cada um de nós. Então, Eclesiastes, queria compartilhar mais um texto com vocês. Eclesiastes, no capítulo 11, versículos 9 e 10. Eclesiastes 11, 9 e 10. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Então o que ele está falando aqui? Jovem, viva como você quiser. Viva da maneira que você quiser. Mas o que ele continua? Aqui a gente tem que prestar muita atenção. Mas saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então a gente vai continuar lendo, mas eu queria parar com você um pouquinho aqui. Então o tempo entenda como um tesouro. Vocês estão vendo umas ampulhetas atrás de mim aqui. Então o tempo é como a nossa vida, é como essa ampulheta. Se gira ela, ela vai estar cheia, ela vai escorrendo aos pouquinhos. Então Deus já determinou pra gente o dia da gente nascer, a gente já nasceu, e o dia da nossa morte. E esse tempo, a Bíblia fala, é como um vento. Então a nossa vida é como um vento aqui. O que a gente vai fazer na nossa vida, o que a gente está fazendo na nossa vida, o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Então aqui ele está falando pra gente: jovem, você pode viver da maneira como se quiser, você pode seguir os caminhos do teu coração, você pode seguir os desejos da tua carne, beleza. Pode fazer o que você quiser. Mas saiba, porém, que de todas essas coisas que você fizer, você vai prestar contas para Deus. Então eu creio que Deus tem um anjo lá contador que está contabilizando todos os nossos dias aqui na terra, todo o nosso tempo e o que a gente está fazendo. Então eu e você temos 24 horas todos os dias para fazer algo, para tomar uma atitude diferente, para ser a diferença. Então, e para reservar um tempo para Deus também, porque senão a gente vai ser levado. E galera, se a gente não tiver num ponto fixo com o Senhor, num ponto onde a gente está firmado no Senhor, qualquer coisa que vier vai abalar a gente, vai desestruturar a gente, vai acabar com os nossos sonhos, vai destruir os nossos planos. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. Ele veio com esse propósito. Então ele não vai talvez matar você na tua carne para você morrer hoje. Não, ele quer destruir teus sonhos, quer desestabilizar a tua família, quer tirar a tua paz, quer deixar você ansioso demais, porque assim a gente fica desestabilizado, a gente fica sem chão. E quando a gente fica assim, voltando naquela frase do Charles Spurgeon, a gente toma atitude urgente, não toma mais atitude importante, a gente vive só pelo que é urgente, porque tá tudo sobrecarregado, a gente deixou para tomar atitude de última hora e tá sendo só coisa urgente, só coisa na ansiedade, só coisa precipitada sem buscar o Senhor. E continuando, o versículo 10 diz assim: Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Eu quero que você preste atenção nisso que ele está falando. Em uma outra tradução ele diz assim: Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Então ele está falando aqui: afaste do seu coração a ansiedade. Agora pare um pouquinho e pense: será que eu estou ansioso? O que é a ansiedade? Como a gente identifica a ansiedade? Eu queria, antes de chegar na ansiedade, eu queria compartilhar 3 coisas com vocês, que são, talvez, uma delas fala que é o mal do século que a gente está vivendo. E que tem uma estatística que eu estava vendo que em 2030, essa coisa que eu vou falar para vocês pode se tornar uma epidemia global, porque pode ser uma doença que vai estar acometendo ou chegando em várias pessoas, que é a depressão. Talvez você já ouviu falar disso. Então eu queria compartilhar com você o seguinte: pense comigo e vê se é verdade ou não. A gente está vivendo num tempo de excesso, onde muitas coisas são em excesso. Então a gente está vivendo um tempo de informação em excesso, de notícia em excesso, de desespero em excesso, de várias coisas em excesso. É muita coisa. Talvez até difícil para a gente assimilar todas essas coisas, mas a gente está ouvindo e está recebendo muitas coisas. E assim, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: a depressão é um excesso de passado. Tá, Fábio, mas um excesso de passado? Será? Mas já vivi isso um tempo que eu estava vendo no presente estava acontecendo.
Mas entenda assim, por que a depressão é excesso de passado? Porque eu fico apegado a coisas do passado. No passado foi melhor. No passado eu tinha isso, no passado eu tinha aquilo. Ou ao contrário, no passado eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. No passado era muito ruim, mas eu não consigo sair disso. Eu fico nessa. Então, galera, como eu vi essa estatística da Organização Mundial da Saúde, que em 2030 a depressão pode ser uma epidemia global. Então é a doença do século que eles falam. Então, será que essa realidade vai ser minha e tua? Eu creio que não. E desafio você também a dizer não aí agora. Porque nós não temos que viver dessa maneira. Nós não temos que estar nessas estatísticas, pois nós temos um Deus que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé. Então a gente tem que se posicionar com isso, galera. Não é a nossa chance de entrar nessa estatística, não. É a gente se posicionar. Entender que a depressão é excesso de coisas do passado que estão acumuladas no nosso coração. E aonde, quem é essa pessoa, aonde é o lugar que a gente tem que estar para essas coisas não estarem influenciando a nossa vida hoje. É em Deus, é só no Senhor. E isso tem tudo a ver com o tempo que a gente está investindo. Ainda há tempo da gente voltar. Segundo, é o estresse. O que é o estresse? O estresse é o excesso de presente. Então, tá, o nosso estresse é o excesso de presente. Pense, hoje não vai ser raro você sair em algum lugar e encontrar uma pessoa totalmente mal educada, falando besteira, falando palavrão, xingando todo mundo. Por quê? Porque ela está estressada. Por quê? Porque ela está com excesso de estresse. Muito mais comum nesse tempo que a gente está vivendo. De pandemia global, onde está todo mundo preocupado com as coisas, todo mundo desesperado e buscando uma solução urgente. Voltando na urgência. Então, o estresse é um excesso de coisas do presente que estão acontecendo. Então, que geram a decisões urgentes, sem pensar, decisões precipitadas em ansiedade, sem buscar o Senhor, sem perguntar ao Senhor qual é a vontade dele. Então, isso é a causa do estresse. E por último, falando na ansiedade de novo. A ansiedade é o excesso de futuro. Então, é o excesso de futuro. Mas, Fábio, o que vai ser, cara? Será que eu vou ganhar contra o meu emprego? Eu já tô parado, será que vai voltar? Como vai ser? Será que eu vou receber o mês que vem? Como é que vai estar a minha família? Será que minha mãe vai ter dinheiro? Será que meu pai vai ter dinheiro? O que vai acontecer comigo? Né? Eu fico desesperado. Quando vai voltar minhas aulas? Como eu vou repor essas aulas? Eu tô fazendo online pelo YouTube que eles estão mandando, tem o aplicativo deles, mas Fábio, e agora, cara? Então a gente tem que pensar. Voltando, a ansiedade é um excesso de futuro. Não se preocupe, a Bíblia fala pra gente lançar nossa ansiedade aos pés do Senhor. Lançar a nossa ansiedade em Jesus, para que isso não domine o nosso coração. Se a gente confia no Senhor, a ansiedade não pode dominar o nosso coração. A gente não pode viver ansioso por coisa alguma. Então a gente tem que cuidar com isso, porque a ansiedade é algo tão sutil que às vezes a gente vê e já está ansioso, já está pensando, já parou de raciocinar como Deus queria e já está desesperado, buscando uma solução. Então a gente tem que cuidar com isso. Porque essas três coisas, voltando lá: depressão, excesso de passado; estresse, excesso de presente; e ansiedade, excesso de futuro. Então cuide para que essas coisas não dominem o seu coração. Porque senão a gente vai viver em um tempo onde a gente vai estar correndo com tudo e não vai estar aproveitando nada. Onde a gente vai estar fazendo muitas coisas, mas nada vai estar gerando fruto. Então a gente tem que cuidar com isso. Porque se a gente viver dessa maneira, um dia a gente vai se cansar e vai ver que não foi plantado nada. Então eu creio que Deus se preocupa com isso, nosso coração. Deus se preocupa como a gente está vivendo. Então a gente tem que refletir nisso. E voltando para aquele texto: afaste o seu coração, afaste do coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então pense, essa alegria que a gente tem, esse ânimo que a gente tem, esse vigor que a gente tem, um dia vai passar. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que estar num lugar de posicionados no Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, não deixe essas coisas de fora dominarem seu coração. Então eu queria, para ir para o encerramento, compartilhando com vocês, eu queria falar assim: tá, a gente ouviu tudo isso, comentou sobre tudo isso, mas eu queria falar, ainda dá tempo. Então ainda dá tempo da gente voltar. Se você falou assim, com certeza, em uma dessas coisas a gente vai se encaixar. Eu me encaixei. E a gente fala assim: tá, mas eu me encaixei ali agora, mas o que eu vou fazer? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente correr, ainda dá tempo da gente voltar e falar: Senhor, eu preciso arrumar meu tempo. Eu não tô levando a sério o meu tempo. Meu tempo é um tesouro. Então pense, como essas ampulhetas que estão aqui. Uma hora vai acabar, cara. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai ter feito? O que a gente plantou? O que a gente colheu? Então a gente tem que cuidar com isso, porque é algo muito sério. Nosso tempo é um presente que Deus nos deu.
A gente tá vivendo aqui com data de validade. Um dia a gente vai vencer e vai voltar pro Senhor. E como a gente vai ter vivido. Como aqui o texto de Eclesiastes fala. O Senhor vai prestar, vai pedir contas de tudo que a gente está fazendo. Né? E como a gente vai apresentar o nosso tempo, como a gente vai apresentar a nossa vida, como a gente viveu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então que a gente não viva se arrependendo do que eu não fiz, mas que a gente vive falando, não, eu aproveitei da maneira certa aquilo que Deus tinha para mim. Eu busquei do Senhor aquilo que Ele tinha para mim, eu busquei fazer aquilo que Ele tinha falado. Então que essa seja a nossa certeza no nosso coração. Então, saiba que ainda dá tempo. Se você não orava, dá tempo de orar. Se você não lia a Bíblia, dá tempo de orar. De ler, dá tempo de jejuar, dá tempo de fazer várias coisas. E assim, gente. Tá, mas eu tenho que, de novo, eu tenho que entrar nesse mundo e ficar fechado lá. Não, cara, a gente tá tendo tempo de várias coisas. Mas entenda, o tempo nosso com o Senhor tem que ser o principal. Porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso sustento. Se a gente não tiver no Senhor, a gente vai estar desesperado. Vai acabar essa pandemia, vai vir uma coisa diferente e a gente vai estar acabado de novo. Imagina quantas pessoas, pensem comigo, como várias pessoas vão estar depois que acabar essa pandemia. Que acabar, eu digo assim, quando começar a voltar as coisas ao normal de novo. Talvez várias pessoas vão estar acabadas, arrasadas, destruídas. Muitas pessoas já estão vivendo assim. E é a nossa hora de se levantar. A Bíblia fala que nós carregamos o reino de Deus dentro de nós. A Bíblia fala que o reino não é algo visível, não é algo palpável, mas é porque ele está dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Então é a nossa hora de trazer o reino de Deus para a terra, de falar de Jesus, de transformar, levar as pessoas a serem transformadas pela palavra de Deus. É a nossa hora de se posicionar. Então entenda, tudo tem a ver com o tempo. O que eu tenho feito com o meu tempo, como eu vou cuidar do meu tempo. E eu queria lançar um desafio com você pra gente cuidar desse tempo, pra gente investir da melhor forma e viver da melhor forma. Então eu queria lançar um desafio que é o seguinte: você vai pegar um papel, eu fiz isso, galera, então eu tô falando o que eu fiz. Pega um papel, divide esse papel em 3 partes: manhã, tarde e noite. Você vai escrever nesse papel o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite. Divida essas atividades. Geralmente, claro, vai ter sábado e domingo, eu faço coisas diferentes do que eu faço na segunda a sexta. Mas divida, mesmo agora que a gente tá parado, divida o que você tá fazendo, pra gente saber. E eu somei, quando eu somei lá, terminei esse papel, eu me assustei. Pra gente ver o quanto tempo a gente investe em tantas coisas que são passageiras ou que não trazem nada pra gente. Tá, você pode falar assim, Fábio, mas eu uso o celular pra ler bastante coisa, pra me atualizar com bastante coisa. Beleza, é uma ferramenta pra isso. Computador, tanta coisa. Mas muitas vezes a gente tá lendo uma coisa, até a Bíblia no celular. Chega, a gente tá lendo a Bíblia no celular, chega uma mensagem no WhatsApp, a gente vai pro WhatsApp e já perdeu o foco da leitura. Então é um tempo desperdiçado. Então eu quero que você pegue essa folha, divida em 3 partes e coloque o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite. Desde a hora que você levanta até a hora que você dorme, geralmente. Então pra gente dividir. Olha esse tempo, se você se assustar também como eu me assustei, comente, fale algo, porque a gente vai ver a nossa realidade. Mas para isso, galera, como a gente falou, ainda há tempo, mas a gente precisa parar. Se a gente quiser fazer as coisas correndo tudo, no mesmo embalo que a gente tá vivendo, na mesma ansiedade, na mesma urgência que a gente tá vivendo, a gente não vai conseguir. Então separe um tempo, pare a tua mente, descanse tudo aí, né? Relaxe o teu corpo e escreva isso, pra gente ver qual que é a realidade que a gente tá enfrentando. Seja sincero, ninguém vai ver essa folha, mas seja sincero com você mesmo, daquilo que você está vivendo, daquilo que a gente está vivendo. E depois disso, no próximo vídeo que eu vou falar sobre o tempo também, você vai ver e a gente vai continuar falando. Então vai ter mais uma dinâmica a respeito disso, mas o primeiro é pega essa folha, divide em 3 partes e separe o tempo. Coloque lá naquela folha o que você faz em cada parte do seu dia, de manhã, à tarde e à noite. E veja quanto tempo eu tenho com Deus, quanto tempo eu tenho assistindo televisão, quanto tempo eu tenho mexendo no celular. Uma média, uma estimativa aí. Beleza? Não vai ser exato, você não vai conseguir fazer exato, com certeza, mas vai ter uma estimativa. Né? E a gente vai conseguir parar. Então pare tudo e faça isso. Eu desafio você a mexer com a nossa realidade um pouco. Né? Sair do nosso conforto, da nossa rotina, que é sempre corrido, corrido, corrido. Então pare, olhe, né? E veja aquilo que Deus está falando no nosso coração. Então, mas seja sincero. Tudo, Deus trabalha com a gente com a sinceridade no nosso coração. Não adianta a gente fazer por fazer. Faça sincero pra você, pra gente ser confrontado com a gente mesmo. Essa é a melhor forma da gente ver que a gente tá
talvez usando nosso tempo da maneira errada, que a gente podia estar fazendo mais coisas e não está fazendo, que a gente podia estar aproveitando a maneira que a gente não está aproveitando. Então eu convido você a fazer isso. No próximo vídeo a gente continua, mas assim, entenda, ainda há tempo, ainda há tempo. Se você se encaixou em algumas coisas dessas, como eu, volte, busque, entregue para que a gente possa melhorar ainda mais isso e viver os nossos dias, o nosso tempo da melhor forma, investindo o nosso tempo da maneira certa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você. Então separe isso e com certeza isso vai acrescentar para nossa vida. Então Deus abençoe. Tamo junto.